O plano da salvação. Após Deus haver criado todas as coisas, diz a Bíblia que ele viu que tudo era muito bom. Ou seja, toda a obra da criação, incluindo o homem, cumpria o propósito para o qual foram criadas: refletir a glória de Deus. Deus, ao criar o homem, o dotou de capacidade de escolha, o que nós conhecemos por livre-arbítrio. Pois se o homem não tivesse essa liberdade, não seria possível avaliar se ele amava ou não a Deus, já que ele teria apenas uma opção. O homem, de forma deliberada, escolheu viver o seu próprio caminho e não o caminho que Deus traçou para ele. A Bíblia denomina essa ação de pecado, quando eu não atinjo o padrão que Deus estabeleceu para a minha vida. O pecado tem consequências, e a pior dessas consequências é a separação de Deus, o que a Bíblia chama de morte. Morte na Bíblia não significa extinção, ela tem como sentido separação. E a Bíblia fala de 3 tipos de morte que o homem passou a experimentar como consequência ou punição pelo pecado cometido contra Deus. Morte física, que é a separação entre o corpo e a alma. Morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem. E morte eterna, que é quando o homem, separado de Deus, morto espiritualmente, morre fisicamente. Sendo Deus totalmente santo e justo, ele não pode simplesmente desculpar o pecado do homem sem exigir o cumprimento da pena que sua própria lei exige, a morte. Desde então, as pessoas, separadas de Deus pelo pecado, tentam, por meio de esforços próprios, como a religião, as boas obras, a filosofia, encontrarem o caminho de volta para Deus através desses vários meios. Contudo, todos esses esforços são ineficazes, pois Deus é santo e perfeito, e nós, pecadores, mortos em nossos pecados. Em outras palavras, o homem é como alguém que foi atropelado e está caído no chão e não pode fazer nada em favor de si mesmo. Ele precisa de uma mão que o socorra e o retire desse deplorável estado. Porém, além de santo e justo, Deus nos ama e deseja ter um relacionamento pessoal com o homem. Relacionamento esse, como vimos, rompido por causa do pecado. Para resolver esse grave problema do homem, Deus enviou o seu único filho Jesus, totalmente santo, para morrer na cruz, em nosso lugar, levando sobre si o castigo que nós merecíamos por nossos pecados, tornando-se assim o único caminho de volta entre Deus e o homem. A prova maior que o sacrifício de Jesus na cruz foi aprovado por Deus como único e suficiente meio para nos restaurar a Deus foi que ele ressuscitou seu Filho da morte. Portanto, cremos na verdade maravilhosa que Jesus ressurreto é o único caminho para chegarmos ao Pai. Logo, tudo que eu e você precisamos fazer é reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia nos diz que quem crer no Filho tem a vida eterna. Portanto, se você aceitar a Jesus como seu Salvador, você terá seu relacionamento pessoal restaurado com Ele aqui na terra e a certeza de viver para sempre com Ele na eternidade. Mas quem não crer, ou seja, quem rejeitar o único remédio capaz de nos livrar da morte eterna, permanece debaixo da ira de Deus. E ira divina é a reação de um Deus santo ao pecado do homem, que é uma ofensa a ele. Portanto, quem rejeita ficará privado da comunhão com Deus aqui na terra e, após a morte, irá viver para sempre longe de Deus, o que a Bíblia chama de inferno. Escolha convidar Jesus Cristo para ser Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia nos diz em João capítulo 5, versículo 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Eu te convido a reconhecer que você é um pecador. Abandone assim sua vida de pecado e deposite em Jesus toda a sua confiança e obedeça a sua palavra. Abaixo está uma oração que você pode usar para receber a Jesus como seu Salvador. É apenas uma sugestão. Eu convido você a fazer comigo agora esta oração. Repita comigo. Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz por mim. Por favor, perdoe todos os meus pecados. Limpa-me e me ajude a começar de novo uma nova história contigo. Eu te recebo em minha vida como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Ajuda-me a te amar e servi-lo com todo o meu coração. Amém. Lembre-se, foi Jesus quem disse em João capítulo 6, versículo 37, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Passe a cultivar o hábito de ler a Bíblia. Ore e fale com Deus diariamente pela autoridade do nome de Jesus. Participe de uma igreja local, onde a Bíblia é ensinada, e ainda envolva-se na comunhão cristã. Se você deseja saber mais ou compartilhar sua experiência, entre em contato com a nossa igreja. Comunidade Cristã Oásis. Grande abraço, que Deus te abençoe.